Fala galera, correção do exercício agora de campo elétrico. Entra a página 29, 30. Então, primeira questão. Unimontes, Minas Gerais, norte de Minas. Entre duas placas A e B atua um campo elétrico uniforme de módulo E. Uma carga Q injetada entre os pontos A e B, deslocando-se a partir do repouso, sob o efeito de E. No sentido da placa A, é correto afirmar que Q1 é neutra, Q1 é positiva, Q1 é negativa, Q1 pode ser positiva ou negativa. Não. O que acontece? Campo elétrico, ele é criado na carga positiva e termina na carga negativa. E tem esse sentido. Ele sai do positivo e vai para o negativo. Se você coloca uma carga positiva no campo elétrico, o que ela faz? O que ela faz? Vai no mesmo sentido do campo. Se você coloca uma carga negativa no campo elétrico, o que ela faz? O que ela faz? Vai no sentido contrário. Começa a ter no sentido contrário, a carga é do contra, ela é negativa. Questão 2. Ganhei espaço. Uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 6 microcoulombs. Pontiforme quer dizer ponto, tá? Não tem dimensões apreciáveis, né? As dimensões são desprezíveis. E a letra aqui, o micro, são 10 elevado a menos 6. Então essa carga está fixa num determinado ponto. Determine a intensidade do vetor campo elétrico produzido por essa carga em um ponto distante 30 centímetros dela. Considere que o K é 9 vezes 10 a 9, né? Está no vácuo. E tem que lembrar de converter centímetro para metro. Então, bora lá. Equação do campo elétrico para a partícula. Kq sobre D2. A caneta tem um problema com o sinal de igual, que ela sempre dá esse tracinho. Então vai ficar letra E do campo igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6. Dividido por 30 vezes 10 a menos 2. Ao quadrado. Então o campo E é igual. Esse 30 quadrado aqui vai sair um 9 esse trem. Isso vai ser um Fruit Ninja. Então vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 por menos 4, 90, 900, 2, menos 4, 2, menos 2, 9 vezes 10 a 2 negativos. Tchau 9, tchau 9. Então meu E vai dar 6 vezes 10, 3 mais 2, 5 newtons por coulomb. E está resolvida. Vamos agora à questão 3. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta? É gravada, não dá para perguntar. Bem, falei para vocês querem a live. FUFI, Piauí. Uma partícula de massa de 2,2 vezes 10 a 5 kg com carga Q igual a 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. Colocada no campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é bom, ele facilita a vida da gente. De intensidade E igual a 5 vezes 10 a 3 newton por coulomb. Adquire uma aceleração de... Bom, aceleração, cara. Falando em aceleração, você tem que lembrar de Newton. Segunda lei de Newton. Então, como é que vai ficar minha história aqui? Ó? Se ela está no campo, a resultante das forças é a força elétrica. Correto? Então,
F igual a Q, que é a equação para campo elétrico. Campo elétrico uniforme. Mas o F é a resultante. E toda resultante é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração igual a QE. Então, a aceleração é igual a QE sobre M. Taca tudo aqui. Taca os ingredientes na fórmula e bate. Então, vai ficar 6,0 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5 vezes 10 elevado a 3 dividido por a massa, que é 2,0 vezes 10 a menos 5. Como está tudo bonitinho, tudo no SI, vai dar metro por segundo ao quadrado. Fino demais. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5, 15. Oito, menos 8 mais 3, 5, 5 menos 5. É zero, velho. É zero, velho. Dá zero. Então vai dar metro por segundo direto. Olha que doido. Já fechou. Era só isso. Duas cargas pontiformes, Qzão e Qzinha, são separadas por uma distância d no vácuo. Veja a figura. Se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, a relação entre Qzão e Qzinho é. Então o que eu tenho que ver? Tem que ver aqui no meu ponto P. No ponto P, o campo tem que dar zero. Ou seja, eu tenho um campo, eu vou ter um E do Qzão e um E do Qzinho. Eu não sei para que lado que elas apontam, não sei se é positivo ou negativo, quem que é quem, mas para esse aqui ser zero, quer dizer que uma tem que ter um módulo para um lado e outro para o outro. Não sei se isso aqui está invertido, não tem como dizer. Mas se isso é zero, tem que ser sinais contrários, né? Sentidos contrários aqui. E a soma tem que dar zero. Logo, os dois têm que ter o mesmo módulo. Isso é top, resolve. Isso resolve. Então, o que a gente vai fazer? É Qzão é igual é Qzinho. Ele também não falou se as duas têm que ter sinais iguais, não, hein? Ah, que é Qzinho? É Qzão, é Qzinho. Se eu colocar um Q positiva, não tem que ser mesmo. Não tem jeito, não. Então a gente monta Qzão sobre D mais X, que é a distância que vai até lá, ao quadrado, que é igual Qzinho dividido por x ao quadrado. Corta K, corta K. Q por D mais X Q sobre X2. Todas são negativas. Oxi. Então, porque eu tenho que pôr negativo aqui, né, Zé Mané? Negativa, negativa. Aí vai dar certo. Se não pôr o menos, que é do menos, dê a equação, o menos que é dela. Agora aqui para cortar essa parada aqui, vou cortar nada, porque já está aqui dentro. Ó. Já está aqui dentro. Vou cortar, que cortar? Cortar em nada.
Ele quer saber é o Q. Então eu só parto assim, ó. Q é igual menos Qzinho D mais X, ou X mais D, né, que é a mesma coisa, ao quadrado, dividido por x2. Dividido por x2. Aí fica desse tipo. Então, Q igual a menos Qzinho, Qzão igual a menos Qzinho, vezes x mais D ao quadrado, dividido por x2. Menos Qzinho, x2. E aqui tem Qzão? Não. Não. Olha aqui. Olha aqui. Olha que legal. Achei. Essa mesmo, gente. Que bom, né? Resolvido. Vamos para a próxima. Questão 5. Juiz de Fora, Minas Gerais. Junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é E igual a 150 N por coulomb. Está dirigido para baixo, como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade, como sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, ou seja, sem atrito. Nossa, o Google está enchendo a paciência hoje. A massa M em gramas de uma esfera de carga Q igual a menos 4 microcoulomb para que ela fique em equilíbrio. O campo gravitacional da Terra é aqui. Gente, eu tenho peso para baixo. Como a carga é negativa, a força elétrica vai apontar para cima. Ela vai contra o campo elétrico. Então, soma de vetores, normalmente, aqui, facilíssima. Então, P menos E é igual a zero. Mg menos que é igual a zero. M igual a que é negativo passou positivo, multiplicando passa dividindo. Então, Q. Cadê o Q? Cadê o Q? Menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 150 tudo dividido por 10. Tchau aqui, tchau aqui. Onde que saiu esse mês aqui mesmo? Tô ficando doido. 4 vezes aqui, 60 vezes 10 a menos 6. Como essa massa, como tá tudo nesse aí, tá em quilograma, então eu tiro 3 aqui para falar que é grama. Então vai dar 1, 2, 3. Cadê? 2, 3, vai dar 0,06. 0,06 gramas. Pouquinha coisa. Só para quem perdeu aqui esse raciocínio, deixa eu colocar aqui, ó, quilograma. Então aqui eu já estou transformando para grama. Né? Questão 6. Então, gente, aqui, ó, essa carga, ela tem, quando ela entra nesse campo, ela vai estar sob a ação de duas forças. Força-peso e a força elétrica. Porque ela é positiva e ela é lançada contra o campo empurra ela de volta. Então, ela deve fazer um movimento, alguma coisa desse sentido, assim, ó. Algo parecido disso aqui.
Ele está perguntando, quando ela voltar aqui no x igual a zero, qual vai ser a velocidade Vx e Vy? Essa vai dar uma continha. Então, voltando para o play, como é que vai ser? Aqui a ideia é a seguinte, olha. Eu tenho as forças. A força vai me dar a aceleração. A aceleração vai me dar tempo. E o tempo me dá a velocidade. Então, primeiro, vamos ver aqui, né? Na horizontal, o que eu vou ter? Na horizontal. Na horizontal, eu vou ter força lá, elétrica igual a que é. Então, a força elétrica vai ser 2,5 kN, vai ser 2.500, só que ela está no sentido contrário do campo. Então, menos 2.500 vezes a carga, que é 8 vezes 10 a menos 6. Então, minha força elétrica é menos 0,02. Menos 0,02 newton. Essa força elétrica é menos 0,02 newtons, porque está no sentido contrário ao campo elétrico. Tá? Considerando que o referencial nosso aqui, por exemplo, positivo, positivo, negativo, negativo. Como essa força, então, essa força é massa vezes aceleração, F é igual a ma, menos 0,02 é igual depois eu tenho 0,02 vezes A vou ver, né? Isso é 2 gramas, é 2 vezes 10 é menos 3, 0,002 vezes A. Faltou um A aqui. Faltou um zero, aliás. Então A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração tem a mesma direção e sentido da força. Agora, eu falei que eu vou ter que achar o tempo. Ele me deu a velocidade inicial. Velocidade inicial, aceleração da gravidade é vertical. Então, eu vou ter que usar x igual a x0 mais v0t já T2. Bom, o x que eu quero é quando ele volta para o zero. Então, é zero que é igual. E ele sai do zero. Zero. Mais a velocidade inicial que ele me deu lá é 20, vezes o tempo, mais a metade de menos 10, vezes o tempo ao quadrado. Então, isso dá uma equaçãozinha de segundo grau, que vai ser 20t menos 5t2 igual a zero. Por fatoração, esse t
20 menos 5t é igual a 0. 20 menos 5t igual a 0. T igual a 4. Então, eu vou ter t' igual a 0. T duas linhas igual a 4. Como t igual a 0, ela está no 0. Ela sai, faz a volta. T igual a 4, ela volta no 0. Então, eu uso tempo igual a 4. Usando o tempo igual a 4, bom, ela gasta 4 segundos para ir e voltar. Então, eu vou usar o tempo igual a 4 tanto para a velocidade x, como o tempo igual a 4 para a velocidade y. Então, para Vx, eu vou ter Vx igual a V0 x mais aceleração vezes tempo. Vx é igual a 20 menos 10 vezes 4. Vx é menos 20. 20 menos 40 é menos 20. 20 metros por segundo. Essa é 1. E na y, Vy igual a V0y mais AT. Vy vai ser, como na vertical ela não tinha velocidade no início, então é 0 menos a gravidade. A aceleração da gravidade também vai ser menos 10, né, porque no meu referencial para baixo é negativo, vezes 4. Então, o Vy vai ser menos 40. Menos 40. Então, menos 20, menos 40, achadas. Não tem tempo que eu pego um exercício legal desse de física. Muito básico. Então, agora vamos dar continuidade. Ó, a garganta ainda está bem ruim, né, filho? Continuidade. Agora seriam aqueles da hora de estudo, tá, gente? O campo elétrico não pode ser visto ou tocado, mas podemos constatar sua existência num ponto usando uma carga de prova positiva. Quando colocada nesse ponto, a carga de prova fica sujeita a uma força de origem elétrica. Sejam as seguintes afirmações. Afirmação 1. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Verdadeiro, né, gente? O campo elétrico é vetor. 2. O produto do campo elétrico num ponto pela carga de prova ali colocada é igual à força elétrica. Estou falando que F é igual a QE. Verdadeiro também, né? 3. O campo elétrico devido a uma carga elétrica uniforme é uniforme. Só porque rimou não quer dizer que colou. Então, está errado. 4. Se o campo elétrico for uniforme, o sentido da força elétrica que atua sobre a carga de prova não depende de sua localização em relação à carga que produziu o campo elétrico. Isso é falso. Falso, porque o sentido da força é definido pela interação entre dois corpos. Se uma gera o campo e a outra sofre o campo, então é só a interação das duas. Depende das duas assim. Então as certas são a 1 e a 2. Então a resposta aqui é a letra A. A 19.
As cargas elétricas pontiformes A e B estão separadas por uma distância D. A carga elétrica de A é positiva e a carga elétrica de B é negativa. Então aqui é positiva e aqui é negativa. As representações corretas do vetor de força elétrica F de A sobre B e o campo elétrico é gerado por A na região em que B se encontra são. Então quer saber o que acontece com B? Então, ponto onde eu vou analisar o B, a força e o campo elétrico. Bom, como B é negativo e A é positivo, a força elétrica de atração, essa é a força. Com o campo, quero saber sobre o campo elétrico que o A gera na região de B, como ele é positivo, o campo sai. Esse é o campo. Então, F aqui é uma F aqui e é aqui. Então, a resposta correta é a letra B. Questão 20. Uma partícula de massa 2 gramas permanece em repouso no ponto da superfície onde existem dois campos, gravitacional e elétrico. A partícula atua apenas as forças devidas a esses campos, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a carga da partícula 4 microcoulomb, e determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto em que se encontra a partícula. Então ela permanece em repouso. Se ela permanece em repouso no ponto da superfície, é porque ela está em equilíbrio. Tá? Ela está em equilíbrio, então eu posso dizer que a força resultante é zero, logo peso menos o campo elétrico, peso menos, nossa, fiz uma. Virar direito, né? Menos o campo elétrico é igual a zero, então mg é igual a Q vezes E. Quero o campo elétrico. Então, a letra E vai ser mg sobre Q. Colocando os ingredientes e pondo para bater, o E vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 dividido por 4 vezes 10 é menos 6, né? Microcoulomb. 2 por 4, 1 sobre vai dar 5. Aqui dá 2, 6, 4, 5.000. Metros por coulomb. Esse é o modo. E para onde que está? Para cima. Tem que ter o campo para cima. Porque a carga é positiva. Então, nessa carga, eu tenho que ter as forças. Peso, porque se está na superfície, vai apontar para baixo. E força elétrica para cima. Por isso o campo é para cima, porque a carga é positiva. Então, Wilson. 21. Nossa, puxei demais. Durante uma experiência em laboratório de física, um balão desses usados em festa de aniversário, cheio de ar, de massa total de 1 grama, carregado eletricamente com uma carga Q negativa, flutua estaticamente numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical, no sentido de cima para baixo. Então, olha só.
Campo elétrico uniforme vertical de cima para baixo. Carga negativa flutuando. Carga negativa vai no sentido contrário do campo elétrico. Então a força elétrica está para cima. Desprezando o empuxo sobre o balão, considerando a aceleração gravitacional e local, é 10 metros por segundo ao quadrado, e que o campo elétrico é de 50 metros por cubo, e podemos afirmar. Então, aqui, peso. Faltou, devia ter deixado o empuxo, né, para ficar mais divertido. E ter que colocar uma equação de hidrostática aqui no meio. Mas, resolvendo isso aqui, o que a gente vai ter? F menos P igual a zero, igual às outras. Logo, como meu F é QE menos mg é igual a zero, que vai ser mg dividido por E. Então, vou dar 1 vezes 10 é menos 3 no ombro. Vezes 10 dividido pelo campo, que foi dado como 50. Esse zero vai embora com isso aqui. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então dá 0,2. Dando 3 zeros. Dá 0,123 do menos 3 mais o 0,2. Eu dei bobeira aqui, né? Que mané, isso aqui, só. Aqui. Então essa carga em Coulomb, como a gente usa normalmente microcoulomb, andando até menos 6, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andando até menos 6 dá 200. Vezes 10 a menos 6 Coulomb, que aí eu posso escrever como 200 microcoulomb. Isso. Letra A. Vinte e dois. Os pontos PQ, R e S são equidistantes das cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Então aqui no ponto está no centro, no centro, no centro, no centro. Sobre os campos elétricos resultantes é correto afirmar: é nulo apenas o ponto R, são nulos o ponto PQ e S, são nulos até no R e S, no P e Q. Bom, o campo elétrico ele sai da carga positiva e entra na negativa. Como aqui tem 3 cargas negativas de mesmo valor, a mesma distância do ponto P, esse aqui é zero. Porque o campo aqui seria uma coisa assim, depois aqui assim, depois aqui assim. O campo é zero. 3 cargas aqui distantes. Isso repete aqui também. Então, tem 3 cargas que são distantes, é igual a zero. Na R, aqui eu tenho uma atração entre essas duas. Então, o campo aqui não vai ser zero. Tchau. Aqui tem repulsão, 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 repulsão. Aqui vai ser zero. Então, tirando o R, todos são zero. Então, nulos do ponto P, Q e S. 23. Duas cargas pontuais
Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a 6 microcoulombs são colocados a uma distância de 1 metro entre si. Calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição situada entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho carga 1, carga 2. E tem um ponto aqui. Vou chamar de ponto P. Ele quer saber, essa aqui é 3. Ah, não. Não dá certo. O que acontece? Tem duas cargas aqui. Duas positivas. Para que o campo fique nulo, então tem que ser entre elas. Algum lugar entre elas aqui. Essa aqui vale 3 e essa aqui 6. Esse ponto provavelmente está mais perto aqui. Então, como vai dar isso aqui? Aqui ele me diz que a distância é de 1 metro. Então, aqui eu tenho um total de 1 metro. Entre esse ponto aqui, eu vou ter x. E esse ponto aqui, 1 menos x. O total é 1. Aqui tem x. E aqui tem 1 menos x. Como é um ponto onde a soma é zero, então eu posso falar que é 1 igual a 2. Porque é 1 menos E2 igual a 0. Então, para o campo 1, vai ficar KQ1. Eu passo esse tempo a maiúsculo, eu nem percebi. KQ1 sobre... Aí a distância dela para a carga 1 vai ser x e a x ao quadrado. Tem que ser igual KQ2. E aqui, como é 1 menos x, vai ser 1 menos x ao quadrado. Cada dos dois lados eu posso cortar. Então vai ficar 3 sobre x ao quadrado é igual a 6 sobre 1 menos x ao quadrado. O 3 e o 6 dá para simplificar, porque passa o 6 para cá, vai ficar 1 sobre x ao quadrado é igual a 2 sobre aí, aqui o quadrado primeiro, 1 ao quadrado, mais menos 2 vezes 1 vezes x, mais x ao quadrado. Multiplicando cruzado, vai ficar 2x2, que é igual a x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Sinal de igual toda hora, toda hora. E mais 1. Esse x2, 2x2 passa para cá, vou ter x ao quadrado, mais 2x, mais 1, igual a menos 1. Menos 1, tu tá trazendo tudo do lado direito para o lado esquerdo. Igual a 0. Ah, eu tenho que resolver de Bhaskara. Vamos lá, x vai ser
menos b, que é 2, menos 2, mais ou menos raiz de b2 menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. C menos 2 x é menos 2, mais ou menos, raiz 4 mais 4, 8. Raiz de 8 sobre 2. X vai ser menos 2. Fatorando 8 dá 2 raiz de 2. Sobre 2. Raiz de 2 menos 1. ,4. Aproximadamente 0,4. O outro valor vai ser negativo, então o x dá 0,4. Então a distância é 1 menos 0,4, que dá 0, não, carga 1. 0,4 já. Já calculei, estou complicando. 0,4. Eu queria era o x. X já está resolvido. Não. Vamos para 24. A figura abaixo mostra um elétron E entrando com velocidade horizontal v em uma região limitada por duas placas paralelas condutoras com cargas opostas. Considerando que o peso do elétron é desprezível e que o campo elétrico entre as placas é essencialmente uniforme e perpendicular às mesmas, é correto afirmar que, quanto maior a velocidade v, mais rapidamente o elétron se aproxima da placa positiva. Quanto menor a velocidade v, mais rapidamente o elétron se aproximará da placa positiva. A velocidade de aproximação do elétron à placa positiva independe do valor da velocidade horizontal v. A direção da aceleração do elétron na região limitada pelas placas está mudando ao longo de sua trajetória e o elétron não está acelerando. Bom, é o seguinte. Se o peso é desprezível, então não precisa preocupar com ele. Ele tem uma velocidade na horizontal. O elétron negativo tende a descer. A hora que ele entrar aqui, então ele vai ter uma velocidade nesse sentido, uma velocidade y aqui. O valor da velocidade v não influencia na y. Ângulo de 90 graus são movimentos independentes. Então, independe. Aqui, letra C. Muito fácil. Não sei se vocês lembram do primeiro ano daquela questão do rio, para atravessar para o outro lado da margem. É a mesma questão, só está com um contexto diferente. Ultimíssima questão. Vamos lá, a última questão. 25. Uma pequena esfera de peso 6 vezes 10 a 3 e carga elétrica 10 vezes 10 a menos 6 encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda. Pega a esfera e pendura. Isolante elétrico de massa desprezível. A esfera no interior está no interior de um campo elétrico uniforme. É igual a 300 Newton por Coulomb.
vertical para baixo. A carga desse série é positiva, né, gente? Play. Considerando que a carga elétrica da série é inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de tração no fio serão respectivamente. Então é o seguinte. Quero uma caneta vermelha para desenhar forças. Temos aqui peso, tração, e como a carga antes era positiva, eu vou ter força elétrica para baixo também. Então, meu primeiro equilíbrio antes, quando era positivo, vai ser, vou tirar aqui um referencial para cima, para esquerda, para baixo. Então vai ficar T menos P menos F, a força elétrica, igual a zero. Então a tração é igual ao peso mais a força elétrica. Tração é igual a mg mais QE vamos lá, massa. Ah, não é preciso da massa, já me deu peso. Que coisa linda. Então gasta peso, não? Seis vírgula zero vezes 10 elevado a menos 3 mais, carga aqui é 10 vezes 10 a menos 6 vezes 300. A tração então é 9, 6 vezes 3, 9, isso mesmo, vezes 10. Vou ter que andar aqui, vai dar menos 3. Claro, não, menos 3. Menos 3. Isso aqui vai dar 2, aí junta, diminui isso aqui para 4, mais junta mais 1, 3, aí já conserva, isso mesmo. Esse aqui é o antes. Antes era positivo, agora vamos fazer o depois, quando ela for negativa. Quando ela for negativa, o que eu vou ter? Vamos pôr a esfera aqui, negativa. Eu vou ter tensão para cima, força elétrica para cima e peso para baixo. Tá bom. Então, vou ter tensão mais a força elétrica menos peso é igual a zero. Tensão é igual a peso menos a força elétrica. A tensão pode ser 6,0 vezes 10 elevado a menos 3 menos o QE, né? Esse mesmo QE aqui, que vai ser 10 vezes 10 a menos 6 vezes 300. Essa tensão vai ser, aí vai sendo 6 mais 3, vai estar 3. 6, 4 a 1, 4 a 2, 4 a 3. 3 vezes 10 a 3. Newton. Né? CQT, como queria demonstrar. E a gente finaliza a correção dos exercícios da semana.
Bora, bora pra live.